Boa tarde, terceiro ano. Deixa eu falar para vocês que hoje a gente vai aprender um novo conteúdo. A gente vai aprender a divisão. A divisão, ela faz parte das 4 operações da matemática. E a divisão, a partir de agora, até o final do ano, a gente vai trabalhar em todas as provas da divisão. A divisão é uma conta bem fácil. Para vocês pegarem primeira prática, a prof vai deixar vocês estarem utilizando a tabuada. Agora, no começo, só nessa semana e semana que vem, que a gente vai estar aprendendo. A partir da semana que vem, não vou deixar vocês estarem utilizando a tabuada. Então, todo mundo no começo do ano ganhou uma tabuada que a gente botou lá no caderninho e colou. Quem tem aquela tabuada ainda, pega ela para estar utilizando nas aulas de divisão. Quem não tem, faz uma tabuada. Lembrando que já comecem a estudar a tabuada, galera. Porque a prof só vai deixar vocês estarem utilizando a tabuada agora, nessa semana e na semana que vem. A partir da outra semana, eu não quero mais vocês utilizando a tabuada pronta para fazer a divisão. Daí vocês vão ter que já fazer a divisão, saber a divisão de cabeça. A prof vai mostrar agora, vai virar a câmera do celular e vai estar mostrando um pouquinho da divisão para vocês, fazendo alguns exemplos. E daí depois a gente vai para o livro. Combinado? Vamos começar então. Aqui a prof tem uma continha de divisão, aonde ela já está pronta, porque primeiro a prof vai mostrar para vocês só quais são as partes da continha de divisão. Esse daqui, que fica dentro dessa chavezinha aqui, vai ser sempre o divisor, que vai ser por ele, vai ser quantas vezes a gente vai ter que dividir o número. Esse outro número aqui é o dividendo, vai ser o número que a gente vai ter que dividir. Esse que fica aqui embaixo é o resto. Ou ele pode dar 0, ou ele pode dar um número. Sempre quando a gente vai encerrar uma conta de divisão, a gente tem que fazer uma conchinha. Tem gente que decora essa conchinha, faz uma linguinha, tem gente que só deixa assim. E o número que vai dar aqui é o quociente, que a gente conhece como o resultado da conta. Então, é uma conta um pouquinho diferente. Galera, vamos lá então. Ó, a prof já tá com a tabuada da prof aqui, estão vendo? A primeira continha é 25 dividido por 4. Se esse número aqui é 4, a gente vai ter que usar a tabuada do 4. Então, olha só como é que a gente vai fazer. A gente primeiro vai ter que achar lá na tabuada do 4 o número que vezes que número que vai dar 25. Então, olha só. Aqui tá a tabuada do 4. A gente vai ter que achar o número 25 na tabuada do 4 ou um número próximo de 25. Porém, ele não pode passar do 25. Ele tem que ser o 25 ou um número menor que 25. Na tabuada do 4, o número mais próximo de 25 é o número 24. Por quantas vezes? Por 6 vezes. Então, na tabuada do 4... o número mais próximo de 25 é o 24. Por quantas vezes? 6 vezes. O que a gente faz? Então, na tabuada do 4, o número mais próximo de 25 é 24. 24. Por quantas vezes? 6 vezes. Pronto, primeira parte, ok. O que a gente tem que fazer agora? Uma continha de menos. A gente vai ter que diminuir 25 de 24. Vamos lá. 5 menos 4 é 1. 2 menos 2 é 0. Prestem atenção aqui agora. Aqui deu 1. Aqui tem o 4. Qual número é maior? O 4 ou o 1? O 4. Já que esse número aqui, ele é maior do que esse, eu vou encerrar a minha conta. Lembra que a gente faz aquele negocinho embaixo? Mas, deixa eu falar um negócio pra vocês. Se esse número aqui, ele fosse maior do que o 4
ou igual do que o 4, eu ia continuar a continha. Vamos supor que aqui fosse o 4 ou aqui fosse o 5, eu iria ter que continuar a continha. Eu ia ter que ir lá na tabuada do 4, ver o número mais próximo ou perto desse que tem aqui. Mas como ele deu um número menor que esse daqui, eu vou encerrar a conta. Vamos para a próxima conta. 64 dividido por 9. Qual é a tabuada que eu vou ter que usar aqui? A tabuada do 9. Lá na tabuada do 9, eu vou ter que achar o número 64, ou o número mais próximo de 64, porém não pode passar de 64. Vamos lá ver. Tabuada do número, o número mais próximo de 64. Ó, qual é? É o 63. Por quantas vezes? 7 vezes. Então, a gente bota aqui. Na tabuada do 9, o número mais próximo de 64 é o 63. Por quantas vezes? 7. O que eu faço agora? Uma continha de menos, lembra? Vou diminuir. 4 menos 3. Quanto é que é 4 menos 3? 1. 6 menos 6, 0. O número aqui é maior ou menor que o 9? Menor. Então, eu encerro a conta. Se esse número aqui, ele fosse maior do que o 9 ou igual do que o 9, eu ia continuar a conta. Vamos para a próxima agora. Ó, agora é 6 dividido por 2. Lá na tabuada do 2, eu vou ter que achar um número 6 ou o número mais próximo de 6. Porém, ele não pode ser maior do que 6. Tabuada do 2, o número mais próximo de 6, é o 6. Por quantas vezes? 3 vezes. Então, aqui é o número 6, porque foi o mais próximo. Por quantas vezes? 3. O que eu faço agora? Uma continha de menos. 6 menos 6 é igual a 0. 0 é maior ou menor do que o 2? Menor. Então, eu encerro a conta. Se fosse maior, eu ia ter que continuar. Agora, mais uma continha aqui. Agora é 26 dividido por 7. Qual é a tabuada que eu vou ter que usar? A do 7. Vou lá na tabuada do 7, ver o número mais próximo de 26 ou 26. Lembrando que não pode passar de 26. O número mais próximo de 26 é o 27, o 28 ou 21. 21, porque não pode passar do 26. E 28 passa do 26. Então, a gente vai usar o 21. Por quantas vezes? 3 vezes. Então, o número mais próximo de 26 é 21. Por quantas vezes? 3. O que eu faço agora? Uma continha de menos. 6 menos 1, 5. 2 menos 2, 0. Esse número aqui é maior ou menor que o 7? Menor. Se é menor, eu encerro a conta. Se fosse maior, eu iria continuar a conta. Então, essa, galerinha, é as continhas primeiro que a prof botou de exemplo para vocês, ó. Observem. Viram como a divisão é fácil? Basta a gente usar a tabuada, porém, nessa semana a prof vai deixar vocês estarem usando a tabuada, mas na semana que vem vocês já vão ter que saber a tabuadinha na cabeça, combinado, galerinha? Galerinha, agora a gente vai ver mais 2 tipos de conta. Porém, antes a gente estava vendo com 2 números, agora a gente vai ver com 3 números. Olha só, bem fácil também. Para começar, eu uso o primeiro número aqui. Nessa aqui eu vou usar o 6. Nessa aqui eu vou usar o 6 também. Olha só que fácil. Lá na tabuada do 2, lembra? Essa aqui eu vou usar a tabuada do 2. Na tabuada do 2, eu vou ter que ver o número mais próximo de 6 ou 6. Lá na tabuada do 2, qual é o número mais próximo de 6? É 6. Por quantas vezes? 3. Olha o que eu faço. O 6, por quantas vezes? O 3. Olha o que eu faço agora, uma continha de menos. 6 menos 6, 0.
ficou 0. Mas eu tenho mais 2 números aqui. O que eu vou fazer agora? Vou descer o número 8. Aqui vai ficar o número 8. Agora, na tabuada do 2, eu vou ter que achar o número 8 ou o número mais próximo de 8. Lá na tabuada do 2, o número 8 ou mais próximo de 8 é 8. Por quantas vezes? 4. Lá vai eu, então, na tabuada do 8, o número mais próximo de 8 é 8. Por quantas vezes? 4. O que eu faço agora? Mais uma continha de menos. 8 menos 8... 0. O que eu faço agora? Ainda tenho 4. Eu desço 4. Estão vendo que sempre do lado do 0, ó. Do lado do 0, do lado do 0. O que eu vou fazer agora? Na tabuada do 2, eu tenho que achar o 4 ou o número mais próximo de 4. Na tabuada do 2, o número 4 ou mais próximo de 4 é o 4. Por quantas vezes? 2. Então, na tabuada do 4, o número mais próximo de 4 é 4. Por quantas vezes? 2. O que eu faço agora? Uma continha de menos 4 menos 4, 0. Tem algum número aqui para descer ainda? Não. Esse número aqui é maior ou é menor do que o 0? É menor. Então, eu encerro a minha conta. Se esse número aqui ele fosse maior do que esse daqui, eu ia continuar, mas como ele é menor, eu vou parar. Agora, a próxima continha aqui, 624 dividido por 3. Vou começar por onde? Pelo 6. E vou usar a tabuada do 3. Lá na tabuada do 3, eu vou ter que ver o número mais próximo de 6 ou 6. Na tabuada do 3, qual é o número mais próximo de 6 ou 6? É o 6. Por quantas vezes? 2 vezes. Daí, o que eu vou fazer? Boto 6. Por quantas vezes? 2 vezes. O que eu faço agora? Uma continha de menos 6 menos 6, 0. O que eu faço agora, galerinha? Eu abaixo o número 2. Olha só. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho o número 3. Observem que esse número aqui, ele é menor do que esse daqui. Então, eu vou ter que fazer uma coisa. Quando esse número aqui, ele for menor do que esse número aqui, eu vou ter que botar um 0 aqui e vou ter que descer também esse número aqui. Daí, aqui vai ficar 24, ó. Aqui vai ficar 24. Por que eu desci esse 4? Porque o 2 era menor do que o 3. Daí, eu fui obrigada a botar um 0 aqui e descer o 4. Agora, lá na tabuada do 3, eu vou ter que achar um número 24 ou o número mais próximo. Na tabuada do 3, o número mais próximo de 24 é o 24. Por quantas vezes? 8. Daí, o que eu faço? 24. Por quantas vezes? 8 vezes. Daí, o que eu faço agora? Uma continha de menos. 4 menos 4, 0. 2 menos 2, 0. 0 é maior ou menor que o 3? Menor. Então, eu encerro a conta. Primeiro ano, agora que vocês já viram um pouquinho da continha de divisão e viram como a continha de divisão é fácil, a gente vai fazer o livro de matemática. Primeiro, a gente vai fazer da página 171 até a página 174 do livro grande e depois o lição de casa, a página 49 e a página 50. Lá na página 171, tá falando assim: quantas vezes 5 centímetros cabem em 15 centímetros? Olha ali. Quantas vezes 5 centímetros cabem em 15? Então, olha ali. Quantas vezes tem ali aquela setinha? Daí, anotem ali. Daí, olha só o que tá falando ali. 3 vezes 5 centímetros é igual a 15 centímetros. E 15 centímetros dividido por 3 é igual a 5 centímetros. cm é o símbolo de centímetros. Usando a sua régua, calcule quantas vezes 6 centímetros cabem em 18. Daí, olha só primeiro o que vocês vão ter que fazer. Primeiro, vocês vão ter que fazer 3 vezes 6. Depois,
O resultado que der de 3 vezes 6, vocês vão fazer ele dividido por 6. E daí depois vocês vão fazer ali embaixo 5 vezes 4. E o número que der no 5 vezes 4, vocês vão dividir ele por 4. Bem fácil, bem tranquilo. Daí depois ali no número 2 tá falando assim. Quantas garrafas de 1 litro são necessárias para encher um galão de 6 litros? Então, quantas garrafas daquela ali são necessárias para encher? Vão ser necessárias quantas garrafas? Pensem, galera, bem fácil. Cada uma 1 litro para encher 6 é quantos? E daí depois, de quantas cédulas de 5 eu preciso para ter 50? De quantas vocês precisam? Quantas cédulas de 5 para ter 50? Depois, quantas cédulas de 10 para formar 50? E quantas cédulas de 10 para formar 100? Galera, vocês podem estar fazendo de cabeça, ou também vocês podem estar fazendo uma continha. A continha é 50 dividido por 5, ou façam de cabeça. Bem fácil também. Daí, exemplo ali, se vocês forem fazer, vocês vão ter que fazer assim primeiro. 50 dividido por 5. Daí vai dar o resultado. Na verdade, daí depois o resultado que deu, vocês vão fazer o resultado vezes 5. Que vocês vão ter o resultado. Ou façam de cabeça, ver qual é o melhor para vocês. Depois lá na página 172 tá falando divisão. Então ali vocês têm a historinha que vocês vão ler. E depois tá falando assim, vamos ver como a formiga e a cigarra repartem em partes iguais. Leiam com bastante atenção e depois vocês vão responder ali. Olha só, mostre com quantos bolinhos cada uma ficou fazendo desenhos. É só pensar que 2 vezes 9 é igual a 18. E indicamos a divisão de 18 por 2 assim, 18 dividido por 2. Quantas bolinhas ali vocês vão ter que fazer? Pensem, é só pensar que 2 vezes 9 é igual a 18. Quantos bolinhos deu para cada uma? Ao total deu 18. Dividindo 18 pelas duas, vai dar quanto? Desenhem o total ali. Depois, complete a frase. 18 dividido por 2 é igual a... É o total de bolinhos que vocês desenharam ali em cima. Depois, na página 173... Formando os grupos, multiplicando para dividir. Veja a pilha de cubos que Diego fez com o material dourado. Em todas as pilhas, ele usou a mesma quantidade. Observe a pilha e complete. Diego formou quantas pilhas? Quantas pilhas tem aqui? Daí vocês vão botar ali na primeira linha. Em cada pilha ele colocou quantos cubinhos? Daí vocês vão ver. Em cada pilha ele botou quanto pra cima. Daí conta. E depois na última tá dizendo ali. Podemos calcular o total fazendo 5 vezes 6. Daí vocês vão fazer 5 vezes 6. Daí depois ali na letra C tá falando assim. Desenhe no quadro uma forma diferente de formar pilhas usando a mesma quantidade que Diego usou. Mas lembre-se de que todas as pilhas devem ter a mesma quantidade. Ali ele montou 5 fileirinhas. Cada fileirinha tinha 6. Agora vocês vão ter que formar uma maneira diferente, porém vai ter que dar o mesmo resultado. O resultado ali em cima deu 30. Vocês vão ter que formar agora uma maneira diferente dele, dando 30. Mas lembrando que todas as colunas têm que ter o mesmo número de quadrinho. E daí depois ali embaixo vocês vão fazer a continha. Daí depois ali na número 2 tá falando assim. Lenita também empilhou os cubos de seu material dourado. Veja como ela fez. Com os 30 formei 4 pilhas com 7. E depois sobrou 2. Use uma multiplicação para indicar o total de cubos do empilhamento representado abaixo. Ali tem quantos? Primeiro, quantas fileirinhas tem? 7. Depois, quantos cubinhos em cada um? 5. E depois, mais um ali do lado, ficou quanto? 1. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Vai ficar 7 vezes 5 mais 1. Depois, vocês vão responder ali embaixo. Primeiro, vocês vão calcular a de multiplicação. 7 vezes 5, daí bota o resultado ali. E depois desce 1, daí depois é só vocês somar o número que deu, mais 1. E daí depois, pra gente encerrar, tá falando assim, tabuleiro para cálculos.
Na papelaria do bairro, João vai fazer pacotes com 4 lápis, cada uma para promoção no final do ano. Então, daí, ali vocês têm a quantidade que ele fez. Daí, vocês vão ter que peguem 2 folhas grandes de papel e dobre cada uma como mostra a sequência. Então, vocês vão fazer isso. Vão pegar 2 folhas de papel que a prof mandou para vocês e vão dobrar. Daí, depois, vocês vão seguindo tudo ali o que tá falando. Ali tá falando para distribuir tampinha, mas vocês podem estar usando algum brinquedinho pequenininho da casa de vocês, ou pegando outro papel e fazendo uma bolinha. Daí, ó. Depois, abram as 2 folhas e use uma régua e lápis e reforcem as dobras. Usem as folhas que vocês dobraram em tampinha representados os lápis para auxiliar o cálculo. Por exemplo, ao distribuir 12 tampinhas em grupos de 4 tampinhas, obtemos 4 grupos. Usando o tabuleiro, complete o quadro. Quantidade de lápis, 28. Quantidade de pacote de lápis, 7. Lápis soltos que sobraram. Daí ele vai ficar 7 vezes o quê? Ai, falei o resultado. Vai ficar o resultado que é 7, que é o que tem ali, vezes 4, que é igual a 28. Lá na continha de vezes, sempre vai ser a quantidade de lápis, então vocês prestem atenção. É só vocês fazerem ali primeiro a atividade ali de cima. Usem lápis, papelzinho dobrado, como se fosse bolinha, do critério de vocês. E lembrando que sempre ali na representação, na de vezes, vai ser o número que vocês utilizaram ali na quantidade de lápis, então tá bem fácil. E daí depois, para encerrar, a gente vai fazer a página 49 e a página 50, que é igual o livro grande. Ali primeiro divida as quantias em partes iguais. Ali vocês vão ter que primeiro fazer ali em 2 partes iguais. Ali tem o 12. 2 partes é por 2. Vocês vão fazer 12 dividido por 2 e depois em 3 partes. 12 dividido por 3. Depois ali embaixo tem 18. Daqui vocês vão fazer 18 dividido por 2, 18 dividido por 3. Aqui tem 24. 24 dividido por 2, 24 dividido por 3. Continhas de divisão. Prof, esqueci continha de divisão. Volta no começo do vídeo. E daí depois ali embaixo, vocês vão ter que fazer 2 continhas de multiplicação. Diego repartiu as figuras igual entre os 2 irmãos. Cada um ganhou 11 figuras. Quantas figuras Diego tinha para repartir? 11. Quantos irmãos? 2. 11 vezes 2. Depois ali embaixo. Vera dividiu uma certa quantia igualmente entre os 3 filhos. Cada um ganhou R$9. Quanta quantia a Vera dividiu? 9 vezes 3. R$9 vezes os 3. Então, prestem atenção. E depois, para encerrar lá na página 50, ali é aquela continha básica que vocês vão ter que fazer. O número que está aqui vezes o número que está aqui. Bem fácil. E daí, depois, na letrinha B, ali embaixo, vocês vão ter que daí pegar o número que deu no total da A vezes... desculpa, galera. Dividido por 8, que é o número que está ali. E a última daí, vocês vão ter que dividir 49 dividido por 9. Bem fácil, bem tranquilo. A prof tem certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show, porque o conteúdo é fácil, bem tranquilo. Tá com dúvida? Volta no vídeo, vê novamente como a prof explicou para vocês as continhas, combinado?